aprendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que concordância ou comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios 6, 14 e 15. Amém? Amém. Acrescentar. O apóstolo está falando sobre, muitos assuntos. E falando a respeito da santidade, que é um estado de pureza. Santidade é um estado de pureza, na conduta, no falar, no vestir, no olhar, em todo sentido, no trabalho, dentro de casa, em todos os sentidos, tem que haver santidade. No tratar os irmãos, as irmãs, tem que haver santidade. Como está escrito, a santidade convém, ó Senhor, para sempre, a tua casa para sempre, nos Salmos. Então o apóstolo, falando sobre a santidade, exortando os irmãos, ele faz essa colocação: que comunhão, que sociedade tem um fiel com uma pessoa infiel? Como pode haver uma sociedade, uma junção, uma união de uma pessoa fiel a Deus e uma outra infiel? Vai haver uma corrupção, alguma coisa vai acontecer. Geralmente, o caminho das trevas cresce e a luz não consegue sobrepujar. Então terminam se corrompendo, não é isso? Isso. Amém. Abram em 1 Coríntios 15, logo atrás, versículo 33. Posso ler, irmãos? Amém. 1 Coríntios 15, 33, que diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, más conversações são assuntos não bons, inconvenientes. Nem sempre é uma fofoca, nem sempre está falando mal de uma pessoa. Às vezes são assuntos que não são convenientes. Paulo falou isso aqui em 1 Coríntios capítulo 15, porque alguns estavam duvidando da ressurreição, e da obra que Cristo veio fazer. Os irmãos podem examinar aqui, que eu vou ver um texto, o versículo do capítulo 15, o versículo 12, ele diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Viu a má conversação, o que era? Eu estou fazendo uma colocação para vocês, para depois eu entrar no assunto que eu quero. Então eu quero que vocês raciocinem comigo. Um jugo desigual com um infiel. Entre os coríntios tinham aqueles que estavam pregando, dizendo que não haveria ressurreição dos mortos. Então Paulo entrou nessa questão aí, mostrando: se prega a Cristo ressuscitado dos mortos, se Deus ressuscitou Jesus e tem testemunhas, como então não haverá ressurreição dos mortos? Como os mortos não ressuscitarão? Então a pregação é vã. Porque a mensagem da cruz é que Cristo há de ressuscitar todo aquele que crê para a vida eterna. Então, mesmo que o nosso corpo venha falecer, no último dia nós seremos ressuscitados, voltaremos à vida. Por isso que ele vem escrevendo. E a segunda carta, ele exorta também sobre essa sociedade, que comunhão tem as trevas com a luz.
Porque irmãos que dentro de nós têm dúvida e começam a semear a sua dúvida, tem que ser repreendido por outros irmãos. Claro, para ele tomar tendência. Porque sempre tem alguém no meio que não compreende as nossas mensagens. Ficam atrasados, pessoas que faltam bastante ao culto, já não pega aqueles assuntos que Deus revelou no culto passado. Então tem muita dificuldade. É semelhante ao aluno que falta muito ao colégio e não estuda, não pega a matéria para estudar. Ele não vai entender, vai se perder, vai ser reprovado no final do ano. Assim nós também percebemos, né, a dificuldade que alguns têm. Então, na verdade, Paulo falando sobre santificação, até nas conversas tem que ter santificação. Porque a santificação é o ato de ser santo, é separar as coisas erradas, de assuntos inconvenientes que não traz edificação. Porque se houver uma insistência de amizade profunda com quem torce a palavra, confunde a mente das pessoas, vai cumprir isso aqui: as más conversações corrompem os bons costumes. Aí alguns ficarão duvidosos, como estava aqui no livro, ou seja, como está escrito, como estava no caso, né, lá entre os coríntios. Eles estavam tendo dúvidas. Paulo, sabendo disso, escreveu, porque ele tinha cuidado dessas pessoas, como nós também temos cuidado. Se eu souber de qualquer assunto aí que os irmãos sopraram no ouvido do outro, falando uma coisa, eu já vou pegar o assunto aqui, já vou fazer um estudo aqui, e espero que a pessoa esteja no culto. E quero que se levante e mostre, porque nós estamos aqui para estudar. Às vezes eu até erro um versículo, alguma palavra, como não tenho uma boa dicção e outras coisas mais, mas com certeza eu procuro ser zeloso da palavra, estudando, examinando a cada dia, para nós não sermos confundidos em coisa nenhuma. E não faço isto por vanglória, antes peço ao Senhor que me ajude, me ensine e não deixe eu passar para os irmãos coisas duvidosas, né? Para que os irmãos tenham o mesmo parecer, sintam a mesma coisa, e que o Espírito venha testificar também nos irmãos. Peço muito isso, que o Espírito Santo venha abrir o coração e dar entendimento, porque algumas coisas que eu falo aqui talvez nem todos entendam, mas com o tempo, se perseverarem, entenderão. Bom, então nós vemos aqui que havia um problema. Havia um problema. Uma situação que poderia gerar o quê? Uma corrupção. Ia corromper. Porque se eles não estão ali em cima dissolvendo as dúvidas e dissipando todo o conselho das trevas, daqui a pouco poderia ter um grupo de irmãos pregando uma coisa bem contrária. Então era necessário eles estarem falando, estudando com os irmãos, mostrando pelas Escrituras as promessas sobre a vida eterna, sobre a ressurreição. Sempre surgiu e sempre surgirá alguns duvidosos com uma teoria própria, e não mostrando nas Escrituras aquilo que pensa. Porque aquilo que eu penso, nós temos que ter alguma base aqui, algo que Deus vai revelando para nós nas Escrituras, né? É claro que nem tudo podemos provar, né? Mas eu vou dizer para vocês que tamanho que era Sansão, se ele era fortão mesmo, você era homem comum e os Espíritos só se apossavam dele e a obra era feita. Eu não posso provar isso para vocês, que eu não tenho como mostrar, né? Mas deveria ser um homem talentoso, deveria ser um homem forte. Naquelas épocas os homens eram fortes, né? E o Espírito também se apostava dele. Irmãos, então nós vemos aqui uma situação e teve que haver uma intervenção do apóstolo Paulo para que não houvesse uma corrupção, porque a mistura das coisas santas com as coisas que não são santas termina corrompendo, como está escrito. Na verdade, a santidade convém em todo sentido. Se vem alguém na casa de vocês, como os TJ, querendo impor o pensamento deles, não receba. Segundo a Escritura, para não receber. Segundo as Escrituras, não receba em casa. Se alguém viver convosco e traz uma outra doutrina, um outro ensinamento, não recebais, nem tão pouco solteis. Isso no caso de pessoas insistentes que estão realmente querendo nos passar para trás. Já uma pessoa duvidosa que vem para estudar, para receber entendimento, é claro que os irmãos vão receber em suas casas. Mas fora isso, a Bíblia diz para não nem receber em casa, e nem o saudar. Porque quem o saúda tem parte com suas mais obras. Tem parte com suas más obras. Terceira João, né? Então, nós temos que cumprir essa palavra. Mas eu não sei dizer não, então cuidado para não ficar enrolado. Porque geralmente a pessoa fica enrolada.
Nós vemos isso, que Deus em toda a Escritura sempre quis o povo dele separado, sempre separado. Pedro foi repreendido pelo apóstolo Paulo porque ele estava fazendo acepção. Ele comia com os gentios, ficava com os gentios, mas quando chegavam os judeus de outro lado, ele deixava os gentios de lado e ia ficar com os judeus, né? Isso não foi bom. Ele estava querendo agradar as pessoas sem desagradar as outras. Ele tinha que andar na verdade. Isso também corrompe, isso traz dúvida em outras pessoas. Ora, por que Pedro uma hora está conosco, outra hora só está com os judeus? Não é? Deus sempre quis que o povo andasse unido com a verdade, mas andar unido com aqueles que andam unidos. Até em Provérbio diz: anda com os sábios, será assim. Se o irmão ou a irmã andar com pessoas tolas, pessoas que só contam problema na vida dos outros, se você não vigiar, não tiver força para repreender, para falar a verdade, daqui a pouco você, sem perceber, você está no mesmo espírito de maldição, falando, passando para frente, coisa que não é para passar. Até porque tem assunto que mexe com a mente de outra pessoa que você vai passar, que não está preparado para ouvir, e pode trazer confusão. Deus sempre foi zeloso com isso. Amém, irmão? Amém. É verdade. Acabou não, vamos para Gênesis 6. Amém, Jesus. Agora que eu vou começar a pregar. Gênesis 6, temos falado sobre o assunto, mas eu quero que vocês prestem atenção em algo que Deus nos chamou a atenção em Gênesis 6. Todos acharam? Amém. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Amém? Amém. Vamos dar uma paradinha aí, rapidamente. Hebreus 1:5 diz assim: porque a qual, está fazendo uma pergunta, porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. A Bíblia diz que a qual dos anjos que Deus chamou de filho e lhe disse: hoje eu te gerei. Não, vocês não estão entendendo, não. Ele está fazendo uma pergunta. Vou falar na minha linguagem. Qual foi o anjo que Deus disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei? É nesse sentido, entendeu? Para vocês entenderem. Então, eu faço a pergunta: a qual dos anjos Deus chamou de filho e disse: eu te gerei? Faço outra pergunta: quem foi que fez os anjos? Jesus. Então por que em Gênesis as pessoas estão interpretando, dizendo que os filhos de Deus são anjos? Se a Bíblia diz que jamais Deus chamou anjo de filho. Eu estou fazendo essa colocação, mas não é isso que eu quero pregar, não, sobre anjos não, é só para os irmãos. Mais uma vez, teria uma confirmação que não foram anjos. Eu não aceito de hipótese nenhuma. Pode vir um doutor, pode vir a doutora, pode vir um bacharel em teologia, pode vir quem for, pode vir o mundo todo dizer que foi anjo. É mentira, que lefilins, eles são gigantes. Ah, são filhos dos deuses. Que filhos dos deuses? Eram chamados de filhos dos deuses porque eles eram grandes. Mas nenhum demônio, nenhum anjo teve, nunca terá condições de reprodução. Firmado também, nós estamos no outro versículo que o apóstolo Paulo diz em Atos dos Apóstolos: de um só, fez todas as gerações dos homens que estão debaixo da terra. Então, sob intervenção dos anjos, então não foi de um só, seria de dois. O apóstolo Paulo, um homem muito estudado, um homem que tinha revelações divinas. Como pode gente hoje que não tem nada, não tem revelação nenhuma, nunca foram ao terceiro céu, nunca Deus falou com eles face a face, e estão falando um monte de coisa, dando interpretações? Tem outros que não têm muita cultura ou não têm muita revelação, vai apanhar livro para confirmar, porque leu um livro não sei de quem, que no original, pode, para mim está escrito no original, seja o que for, anjo nunca se relacionou com o ser humano. Aqui são os filhos de Deus chamados a linhagem de Adão, 7 para diante. Mas o que eu quero dizer aqui, que esses filhos de Deus aqui estavam corrompidos.
E o que Deus me chamou a atenção para falar. Viram os filhos de Deus. Esse momento aqui, quando eles começaram a observar, viram, é quando eles começaram a colocar o coração nas mulheres que não era da linhagem santa. Então, depois de Enoque e outros aqui, houve uma corrupção entre alguns. A linhagem começou a se multiplicar e começaram alguns, vou dizer assim, a se corromperem, cobiçando as mulheres alheias. Como às vezes faz um crente que está na presença de Deus, fica cobiçando a mulher lá de fora alheia, que não está na presença de Deus, que talvez não pode ser uma escolhida de Deus, e pode vir causar um grande problema no relacionamento. Então os filhos de Deus começaram a se corromper, começaram a desejar, cobiçar, e tomaram para si, agiram, pecaram. Diante de Deus já era pecado. Deus não queria que a linhagem santa se corrompesse, misturando com uma linhagem perversa, porque os descendentes de Caim, eles eram homicidas, eram mentirosos, porque Caim mentiu também, eram homicidas, mentirosos, cheios de invenções, criaram armas para a guerra, eram caçadores, eram pessoas sanguinárias. Era uma linhagem corrompida com deuses. Eles não adoravam o Senhor Deus, eles se distanciaram de Deus. Então formaram um povo completamente diferente. É como colocar aqui o Brasil com liberdade junto com a Coreia, morando os dois de um lado um do outro. A diferença é enorme. O Brasil tem liberdade até para aquilo que não deveria ter liberdade, enquanto lá não tem liberdade nem para aquilo que deveria ter liberdade. São duas linhagens completamente diferentes, Brasil e Coreia do Norte. Então eram duas linhagens completamente avessas. A linhagem adâmica, seguindo para Sete, e de Caim seguindo para os seus descendentes. Porque Caim, sendo mau, foi passando a sua maldade. Porque o exemplo de um pai reflete nos seus filhos. O exemplo de Caim refletiu nos seus descendentes. Filhos, filhas, netos, netas, bisnetos. E o mal continuou, porque não houve adoração a Deus, não houve uma invocação, não houve arrependimento. Caim não demonstrou arrependimento, simplesmente ficou falando de que quem achasse ia se vingar 7 vezes dele, por causa do seu irmão. Então ali foi formando uma nação, vou dizer assim para bem vocês entenderem, uma nação perversa, perdida, corrompida. No entanto, nasceram mulheres muito bonitas, mulheres muito formosas. Geralmente é assim, do lado de fora do meiozinho, nasce um monte de mulher atraente, mulheres que ficam se produzindo, mulheres que ganham fama. Aí os homens querem mulheres de fama, mulheres parecidas com as que têm fama, e ficam cobiçando as de fora. E esquece de ver a qualidade, a beleza, a bondade, o amor nas mulheres santas de Deus, que são preparadas de dentro para fora, que tem uma riqueza aqui dentro, que é a paz, a paciência, o caráter, o amor, a conduta. Mas os filhos de Deus, alguns já pervertidos, cobiçaram então estas mulheres. E aqui está bem claro que não nasceram um gigante delas com esse relacionamento. Isso é mentira. A Escritura diz que já havia gigante antes e depois também houve gigante. Está aqui. Então, versículo 3. O versículo 2, continuando, disse assim: viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus diminuiu então a idade para os homens de 120 anos. Nesse versículo 3 está declarado a insatisfação de Deus por essa maldade. Foi maldade diante de Deus, foi corrupção. Deus não estava aqui criando anjo obediente aqui na terra. Essa tristeza de Deus não foi por causa de anjos que estavam lá no céu depois da queda de Satanás, e milhões de anjos, e um grupo de anjos depois.
viu as mulheres que Deus fez, foi lá se relacionar. Isso é uma mentira sem valor nenhum. Eu fico com vergonha quando eu vejo pastores e homens falando bonito na internet, falando que houve um relacionamento de anjo com gente. É muita ignorância do inferno. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, não geraram gigante. Outra mentira que eles estão pregando aí. Eles não geraram, o relacionamento dos filhos de Deus com os filhos dos homens não ocasionou em nascer gigante. O gigante nasceu esporadicamente. Certamente uma mulher já grande, um homem grande, já gerava, porque aquela criança tinha um genes que ia crescendo, porque havia uma probabilidade muito grande do clima, da natureza, do alimento, proporcionar aos homens uma robustez. E é bem capaz que esses homens, tanto Adão, isso aí eu acredito, não vou provar nem afirmar, é bem capaz deles não terem sido do nosso tamanho. Talvez Adão era maior, talvez Noé. Então já havia gigantes. Agora esses gigantes que nasceram, eu não sei se nasceu de qual dos dois lados, dos dois grupos que nasceram, ou se nasceu dos dois grupos. E aí? A Bíblia não informa isso. Não foi pelo relacionamento aqui. Isso é mentira. Eles estão introduzindo, estão pegando a Bíblia, torcendo bem, picando e dando para o povo comer. Mas aqui não diz, havia gigante antes dos filhos de Deus se relacionarem com essas mulheres. E depois que entraram a ela, se casaram com ela, não é? Nasceu o filho, já havia gigante. E depois que geraram o filho delas, veja bem, como está bem claro isso aqui, gente, havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. O gigante existia antes, existia depois, mesmo no tempo do casamento, da união inconveniente que Deus não se agradou. Né? E geraram filhos, não está dizendo que geraram gigantes, geraram filhos. Estes eram os valentes. Agora, estes eram os valentes que houve na antiguidade, não está se referindo aos filhos que nasceram gigantes, porque os homens naquela época eram valentes e os gigantes também eram valentes. Segundo a história, os gigantes prevaleciam, eles eram violentos. Agora, uma grande indicação, não é, que no dilúvio, quando entrou na arca, nós não sabemos o tamanho que era a Noé e os seus filhos e as mulheres. Podemos imaginar uma arca tão grande para pessoas pequenas ou para pessoas grandes. Poderia ter o tamanho do irmão Edson um pouco mais, 2,5 metros, 2 metros. Não sabemos. Pela boa alimentação, irmãos, quando uma pessoa, por exemplo, uma criança alimenta bem, né? Por exemplo, bastante banana que faz crescer e outras coisas, a pessoa cresce muito. Se comer naturalmente, sem agrotóxicos, sem essas indústrias jogando química no ar, sem essas águas contaminadas, a pessoa cresce muito, a tendência é crescer muito. E comendo à vontade, a terra produzia à vontade, do bom e do melhor. Até era provável, pode ser provável que na construção da arca de Noé, esses gigantes foram contratados para carregar toras, carregar madeira. Eles ganhavam, eles trabalhavam. Eles eram os valentes, eles não eram dominadores, não. Eles existiam na terra, não tem aquele existe que o gigante é que dominava, era o rei que mandava em todo mundo. Mas eles trabalhavam, e era possível sim, né, esse gigante trabalhar por comida, por outras trocas a favor dos menores. É possível, isso aí eu não vou desmentir. Irmãos, agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Os homens, o coração do homem, diz a Bíblia aqui, que era continuamente má. A maldade estava sendo gerada como uma coisa agradável, porque pela maldade as pessoas estavam dominando. E certamente, quem sabe, esse gigante também, os valentes da antiguidade, também já estava na maldade. Mas tinha, claro, as pessoas que trabalhavam, as pessoas que viviam do seu trabalho, pensando só em hoje em dinheiro. Então, existia sim no coração de alguns o interesse pelo trabalho. Quem sabe, muitos trabalharam na construção daquela arca. Como hoje, nós percebemos que muitas pessoas trabalham
na obra de Deus, até pela sua salvação, mas por algum motivo de iniquidade do coração, não serão salvos. Mas trabalharam. É possível. O Senhor então determinou destruir aquela raça de gente, deixando como figura a grande tribulação que está para acontecer. Mas uma das coisas declaradas aqui foi a mistura do povo santo com o povo profano. Eles começaram a se corromper, claro, automaticamente deseja as coisas das trevas. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se um crente começa a se corromper, tem uma vontade ardente de fazer as coisas lá de fora. Se um crente se converte de verdade, ele tem uma vontade ardente de buscar as coisas que vêm de Deus, de estar perto do santo, de andar com o sábio, de andar com aqueles que estão buscando. Por isso, irmão, que já foi registrado, porque o Espírito de Deus revela para nós. Por exemplo, provérbio que eu cito muito: busque seus próprios desejos. Aquele que está se separando, geralmente a pessoa que está saindo fora, que está indo para os canteiros, é porque ele quer fazer algo que aqui não faz, que aqui não tem amizade para ele. Nós não vamos concordar com ele. Aleluia. Então, se ele já está se corrompendo, ele vai buscar as amizades lá de fora, vai ficar mais tempo por lá de fora. Agora eu pergunto: que sociedade tem uma treva com a luz? Então, se tem alguém que parece ser luz, está tendo uma intimidade com as trevas, é porque no seu coração já existe trevas. Deus então viu isso, que no coração dos homens a treva já estava ali penetrada, não queria sair. O coração imaginava coisas más, sempre maldade. Chegou um ponto dos filhos de Deus se corromperem. Eles buscaram as mulheres, visualizaram as mulheres, porque os seus corações já estavam corrompidos. Repreenda, irmão, quando você começa a namorar as coisas lá de fora, cobiçar as coisas lá de fora, presta bem atenção, seu coração está inclinado às coisas carnais. E as coisas carnais, eu vou dizer para você, é morte. As coisas carnais são morte. Romanos 8. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória a Deus. A inclinação da carne aqui gerou morte. Deus determinou então destruir. Agora, nesses últimos dias, a Arca de Noé está quase pronta, praticamente pronta. Deus já está mandando nós entrarmos dentro dela. Ela vai partir. E Deus vai novamente destruir a raça humana. Verdade. Ficando somente, como está escrito em Isaías, 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais baixos, nos altos, um pouco mais. Quer dizer, no final da grande tribulação, só vai restar um grupo tão pequeno que vai dar para contar a dedo. Por quê? O povo de Deus, sendo uma linhagem santa, o povo que invoca o nome do Senhor Jesus, toma o nome de Deus em seus lábios, estando do lado do povo santo, dentro da santidade, na obra de Deus, estão se corrompendo e desejando as mulheres do mundo, desejando, no caso, as coisas do mundo. Estão casando-se com as coisas do mundo, estão entrando as coisas do mundo, estão realmente buscando as coisas que vêm lá de fora. E estão se corrompendo. Os gigantes já existiam e já existem aí, não nascem de nós, não. São Satanás e seus demônios. E tem os grandes também, que são considerados os gigantes da terra. São os ricaços, os donos de grandes comércios, de grandes indústrias. São os grandes, é considerado os grandes, são os gigantes. Eles trabalham para nós, mas a massa toda trabalha para eles. Então nós, irmãos, estamos atravessando um momento difícil em que Deus novamente, muito triste, está desagradado mesmo, porque o povo não o agrada, né? Porque ele vê o seu povo se corrompendo. Coisas tão profanas, tão imundas, que não vale a pena repetir para não sujar os nossos lábios. Estão dentro das igrejas, e igrejas que tomaram o nome do Senhor, que o Senhor não se encontra nelas, mas elas tomam o título de cristã, evangélica, que Jesus ama eles, porque todo mundo ensinou que Jesus ama o pecador. A Bíblia diz: eu amo aos que me amam, os que de madrugada me buscarem e acharão. A Bíblia diz que o Senhor ele ama o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio.
Os homens que Deus ama são aqueles que estão do lado de fora, que são escolhidos de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. João 3,16. Esse mundo de tal maneira que Deus amou não foi um mundo pecaminoso, os homens pecaminosos. Deus amou o mundo por causa dos escolhidos. É como um negociante que sai negociar e vê uma joia preciosa num campo, então ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo, não por causa do campo, por causa da joia preciosa lá no campo. Entenderam isso, irmãos? Se alguém questionar, falar o contrário, deixa eu falar. Eu não vou ficar questionando e discutindo algo que eu sei há muito tempo e que o Espírito já tem confirmado. Várias escrituras dizem que ele transtorna o caminho do ímpio, que os ímpios vão ser lançados no inferno. Como é que Deus ama o mundo todo? Deus ama o mundo, irmão, por causa da pedra preciosa da igreja, que Ele vai colhendo um a um de cada lugar, de cada país, de cada estado, de cada lugarejo, de cada interior. Essa joia preciosa que Jesus vendeu tudo quanto tinha, sendo rico, se fez pobre, para vir comprar com o seu sangue a pedra preciosa desse campo. Mas muito desagradou o Senhor então a mistura. Deus não gosta de mistura. Deus reclamava quando o povo trazia um animal cego, aleijado, coxo, roubado, para oferecer no santuário do Senhor. Ele é tão zeloso que ele não precisa disso, ele só quer santidade. Disse que as mulheres prostitutas, a rameira, para não receber nenhuma oferta de rameira nenhuma. Ainda que em algum lugar, hoje é profissão, mulher se prostituir, ter lá seu salário, se ela ganhar quanto ela, para não receber esse dinheiro. Se souber que é, não receba. Porque não é santo, não foi ganho com o suor do rosto, foi ganho com a prostituição. Deus é santo. Ele queria que o seu povo se mantivesse numa linhagem pura. Semelhantemente, nós vemos que isso sucedeu várias vezes no povo de Israel, quando eles eram nação, já tinham reis, ou antes de ser nação constituída com as outras, com reis, né? Rapidamente estavam se corrompendo com os vizinhos. Primeiro começavam os negócios, né? Negócio, tudo começa com negócio, finança. Entrou dinheiro, fica todo mundo sorrindo para o outro, todo mundo aceitando, toma um cafezinho aqui, come ali, faz festinha aqui, almoça junto, já está a treva com a luz, já está entrelaçado. Pode ver, na vida de vocês mesmo já aconteceu várias vezes isso. E eu mesmo já vi isso com vocês aqui, não vou falar quem. As trevas entram, que entra negócio, entra ajuda, entra um monte de coisa, aí pronto, aí vem o relacionamento. Aí o Senhor começa a ficar irado, porque não existe pregação do Evangelho, não existe uma finalidade espiritual, é só material. Aí vem um relacionamentozinho. Aí daqui a pouco o irmão já está falando uma linguagem que não falava antes, soltando algumas palavras estranhas que aprendeu com a nova amizade ímpia. Isso é muito ruim, irmão. Até aqui eu já observei. Nós observamos muito por aí essa amizade. Essas amizades em treva com a luz não agradam ao Senhor. Você pode gostar demais de um amigo seu lá fora. Pode até ser que você goste mais dele do que de Jesus. Você sorri mais para ele do que para Jesus. Você está mais tempo com ele do que com Jesus. Você pede mais a ele do que a Jesus. Você colabora mais com ele do que com Jesus. O povo de Deus nesta época começaram então a se relacionar a mulheres bonitas, quer dizer, por causa do prazer carnal, da cobiça dos olhos, então eles deixaram de amar a Deus. Um grupo começou a se corromper. E um grupo corrompido no meio de um grupo santo termina corrompendo os outros. Mas Deus olhou, olha, veja bem, viu um justo. Esse justo, Noé, fazia parte da linhagem dos que entraram a filha dos homens. Veja que o povo, até no tempo de Noé, que estava com 500 anos, já tinham se corrompido gravemente, gerando filhos estranhos. Porque quando um justo casa com um justo, nasce um filho estranho. Por que nasce um filho estranho? Você sabe por quê, irmãos? Porque o justo ensina a justiça, o outro não é justo, ensina a injustiça, e o filho fica estranho. Vós geraste filhos estranhos. Por isso que Esdras, quando
veio lá no cativeiro junto com o povo e viu até os sacerdotes tinham tomado mulheres ímpias. Então ele reclamou, ele rasgou a sua roupa, botou o cinto na cabeça e ficou lá, clamando ao Senhor. Aí o povo vieram tremendo, se juntaram. Aí ele falou para quem não despedisse suas mulheres, os filhos que geraram delas, ele seria tirado da linhagem de Israel, seria considerado como ímpio, como pessoa de outra nação. Aí eles vieram tremendo, fizeram conselho, despediram todas as mulheres e todos os filhos que alcançaram delas. Por quê? Senão, novamente o povo vai se corromper mais rapidamente. Eles se corromperam mais tarde. Imagine mulheres estranhas com filhos estranhos no seio de Israel. O que acontece com o povo de Deus? Deus agora está selecionando, porque não vai entrar no céu essa mistura. Gente com o mundo no coração, corrompido com o mundo, se relacionando com o mundo, como diz Tiago, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ele chama de adúlteros e adúlteras. Certamente ele lembrou lá de Gênesis, porque o relacionamento com o mundo, o amar o mundo é como ter um relacionamento com uma mulher ímpia lá de fora, que corrompem, como aconteceu com Salomão. As suas mulheres sendo ímpias, sendo idólatras, o corromperam e o fizeram a fazer ídolos, fazer altares para os ídolos, e ele mesmo se inclinou. Um homem cheio de sabedoria. Então, irmãos, é pelo homem ter sabedoria terrena que ele pode se livrar, não tem que confiar no Senhor. Mas por que ele se corrompeu? Que Salomão se corrompeu? Pelo amor às mulheres. No início ele amava a Deus, depois passou a amar as mulheres, mais que a Deus. Tem coisa nessa vida, né, que realmente chama atenção. Tem mulher muito bonita, delicada, simpática, e tem coisa no mundo que o homem cobiça: o ouro, prata, carros bonitos, carros bem feitos, carros automáticos, carros que só falta falar. Tem alguns que já até falam. A pessoa chega lá, põe lá o polegar, os seus olhos nele: ô seu fulano, ô doutor João, bom dia. O carro abre a porta, você entra, tem um que já liga até sozinho. Você bate a porta e já liga sozinho. O homem gosta dessas coisas, encantado com essas coisas, e passa a amar mais essas coisas do que a Deus. Aí tornou-se um adúltero. Senhor, mas eu nunca adulterei, Senhor. Eu sempre fui fiel à minha esposa. Naquele dia muitos vão falar isso: Senhor, mas eu nunca adulterei. Você é um adúltero, sim. Você adulterou com o seu carro. Mas como? Leia a Bíblia, Tiago, está lá escrito: adúlteros e adúlteras. Vocês sabem que tem Bíblia que tiraram essa expressão, adúlteros e adúlteras? Acham essa expressão muito forte, mas essa é a expressão correta e verdadeira. Porque um relacionamento, o diabo nas coisas materiais passa a ser o marido, e o crente passa a ser, que é a noiva de Cristo, passa a estar casada com se relacionando direto com ele. Irmãos, não vos enganeis, a grande tribulação está chegando, hein? O arrebatamento da igreja está chegando. Se vocês ficarem aí, irmãos, em nome de Jesus, vocês vão pagar o que vocês verdadeiramente estão plantando agora. O problema é de vocês, não é meu não. Porque eu sei que alguns até nem gostam quando eu falo assim, mas eu tenho certeza que eu falo pelo amor. Porque eu não gostaria de nem olhar, nem ver ninguém aqui. Eu sei que eu não vou sentir mais nada. Porque já vi todo mundo, eu já sei disso, de quando fomos arrebatados, eu olhar para baixo, alguém desespero chorando, eu não vai sentir nada. Agora, é necessário, irmãos, ver o coração. E o provérbio vai dizer: de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. O que o seu coração está se inclinando? Você não pode ser cauda, você tem que ser cabeça. Você não pode deixar o seu coração se inclinar a nada nessa vida. Você tem que ser superior ao dinheiro. Você tem que ser superior ao ouro, à prata, ao carro, à casa, à mulher, a tudo. Ah, eu estou com vontade. Deixa a vontade e pede o Senhor, tira a sua vontade. Não deixa ser dominado. Às vezes dá vontade. Quem é que não sente vontade de comer, tomar um banho? Então pode vir uma vontade, pode até ser um dado do maligno, entra na sua cabeça e quer entrar no seu coração, para você pecar. Mas diga não. Quem escapa? Ninguém escapa. Eu não escapo. Quem pode escapar? Quem pode salvar-se? Disse os discípulos para Jesus: então, quem poderá salvar-se? Qual foi a resposta? Para o homem é possível. O que para o homem é impossível, para Deus é possível. Viu? Olha como é que a Escritura, elas se encaixam. Para mim é impossível. Eu não consigo vencer meu jeito de ser.
Eu estou com mal de família, se é mal de família, não quero ficar com mal de família, eu quero ficar com o bem da família, de Deus. Então eu vou pedir ao Senhor, Senhor, eu tenho um mal de família. A minha terra eu sou assim, lá nós somos assim, mas eu não quero ser assim, porque a Bíblia diz que tem que ser assim, assim, assim. E eu vejo a dificuldade que eu tenho para ser uma nova criatura. Eu te peço encarecidamente, Senhor, vou até jejuar. Eu quero que o Senhor me mostre. Eu não quero ficar aqui na grande tribulação, eu não quero ir para o inferno. Eu reconheço. O povo no tempo de Noé não fizeram isso. Eles não buscaram a Deus, não pediram conselho aos mais velhos, pelo contrário, eles cada vez mais vão se distanciando. Sabe os filhos de crente quando começa a querer dar sentir o gostinho do mundo? Nada impede. Eles vão ficando rebeldes, vão ficando estranhos, vai mudando a cabeça, e vai ficar em casa de casa, o pai é inimigo, a mãe já não é mais amiga, e os coleguinhas lá das trevas que falam um monte de coisa errada, já são tudo legalzinho, amiguinho, bacaninha, e a pobre criatura, né, o pobre do ceguinho, começa a caminhar sendo guiado pelo cego. Um monte de jovens, jovens indisciplinados, jovens fracos, jovens fracos, moças fracas. Eu, antes de ser crente, eu nunca gostei de moça fácil. E nunca gostei de ser fácil. Eu não sou fácil. Pastor, não é fácil não, isso mesmo. Eu não sou fácil mesmo não. Eu não gosto de ninguém fácil. O senhor tem que ter postura. As mulheres mais valorosas, para mim, são aquelas que se mantêm. São aquelas que se seguram. Essas são as mulheres de maior valor na face dessa terra. No entanto, homens e mulheres se perdem porque deixa o seu egoísmo, suas vontades próprias sair, extravasar. Aí tudo que quer vai fazer, não tem freio seu apetite. Não busca no Senhor uma conduta mais disciplinada para não cair em adversidade, em tristeza, em angústia, problemas da vida. Vai fazendo tudo que vai dando assim na mente, como diz o ditado aí, tudo dando na telha, né? Em vez de fazer o que Deus põe no coração, ou que Deus dê uma resposta, ou que o Senhor venha orientar, que é o bem melhor, né? Falando. A orientação divina, porque está escrito que o Senhor escolhe para ti o que é útil. Ele sabe escolher. Ele escolhe com a medida do futuro, do presente, na sua capacidade de sustentar. A pessoa, se a irmã não fosse aquela mulher vaidosa, eu estava frito hoje. A gente já tinha, eu já teria. Estava um para lá, outro para cá. Aquela mulher que o tempo todo tagarelando dentro de casa, querendo isso, querendo aquilo, querendo não sei o que, querendo não sei o que, quer isso, quer aquilo. E o marido tem hora que perde a cabeça, porque tem mulher que ela quer viver a vida, não dela, a vida da vizinha, a vida da colega, a vida do personagem da novela. Então, ela quer viver aquela vida, sem ter condição, mas quer viver aquela vida. Aí o marido tem que se virar para não perder a mulher. Ele esquece que tem 7 na fila aí querendo um casamento. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. As pessoas se perdem diante de Deus. Muitas pessoas dentro da igreja do Senhor estão perdidas, estão desviadas, porque os seus corações estão no mundo. Quando vão falar conosco, falam sem graça, não tem aquela unção, aquela coisa boa de Deus. Estão preocupados com as coisas desta terra. Irmãos, eu não falo isso porque hoje Deus tem me abençoado na parte material, porque passei muita dificuldade e soube passar aos pés do Senhor, em oração, em jejum, em leitura, na pregação, em calúnia, em desprezo, na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Chegou um irmão para mim e disse assim: irmão, você não quer trabalhar na obra conosco? Não, mas você precisa casar. Você não tem como casar, nem emprego eu tenho? Não, rapaz, não precisa ter muita coisa não. Aí eu acreditei. Meu pai fez uma cama, e outro pai lá fez um colchão. Só isso, a cama e o colchão. Aí eu falei: rapaz, onde eu vou morar? Moro na minha casa. 6 meses na casa do irmão, 6 meses ali. Era oração, jejum, dia a dia. Eu já falei para vocês, né?
ela só pede de frango para comer. Pede frango, cabeça de frango, a irmã sabia preparar, ficava gostoso. Aquela cabecinha preparadinha, né? Pescoço de frango. Já contei para vocês uma vez chegou um irmão lá cego, né? E ele era vaidoso, coitado, irmão. Aí sentou na mesa para comer, nós oramos, estava sentindo a presença do Senhor. Foi nessa época que eu fui batizado pelo Espírito Santo, tá? Desempregado, sem nada, orando na casa dos outros, numa igreja onde nós estávamos buscando muito ao Senhor. Era uma congregação pequena. O irmão se irmão de botar aquela congregação e me chamou, eu, muito sem experiência, eu fui. Mas foi naquela época que o Senhor nos batizou com o Espírito Santo e profetizou sobre esses últimos dias que vai acontecer na minha vida. É interessante, isso é muito maravilhoso. Então, irmão, acabamos de orar. Quando o irmão foi embora, ele colocava a mão na comida. Quando ele colocou a mão e viu que era o pé, ele fez assim com a mão. O que foi, irmão? Ele disse: eu não como pé de galinha, não. Sabe, nós só temos isso. Não foi sábio, né? Principalmente sem poder enxergar, né? Porque uma pessoa cega acho que é ser mais humilde ainda, né? Sabe, nós só temos isso. Então, tirou dele e comeu só canjiquinha, um arrozinho, um feijãozinho, só isso que tinha. E nós comemos o resto. Mas o quê? A gente sentia a presença do Senhor. Nós louvávamos a Deus. Não havia murmuração em momento algum. Era só leitura, estudo bíblico, oração. Toda noite a gente marcava, botava o relógio para despertar 3 horas. Juntava nós 5 para orar. Toda noite. Oração. Quando um acordava cá, batia na porta do outro. Tinha 2 quartos, íamos para a sala, 8 para o quarto cada um, e ali nós orávamos. Era assim. Então as experiências na vida de necessidade não deixou nós ficarmos com o coração nas coisas do mundo. Nunca pensei em ter carro, nem telefone aqui. O telefone era para rico naquela época. Essas coisas não entravam em nossos corações. Meu coração só estava inclinado à palavra. E o assunto que me empolgou desde daquela época, desde os meus 25 anos até hoje, a grande tribulação, o arrebatamento da igreja. De lá para cá eu tenho pregado a muitas pessoas sobre este assunto, e agora pregando muito mais ainda, porque está na hora. O povo está se corrompendo, como aconteceu no tempo de Noé. A corrupção estava geral, estava uma mistura. Para vocês terem uma ideia, irmãos, talvez vocês não imaginam, não ficou as linhagens separadas, elas se juntaram, irmãos. Isso que desagradou o Senhor. Se juntaram, então não tinha mais povo santo. Aí Deus olhou e viu alguém. Noé, Adão não estava mais vivo. Enoque tinha sido arrebatado por Deus. Outros, Metusalém, outros que estavam lá buscando o Senhor já tinham ido. Agora estava Noé com 500 anos, seus filhos, justo diante de Deus. Deus só viu ele. Irmãos, Deus só viu Noé, irmãos. Os filhos de Deus se corromperam de tal maneira que só Noé era justo. E os seus 3 filhos, as 3 noras e a esposa. Porque Noé mantinha ali, eles, na família antigamente, quando o pai de família tinha o seu regime, sua regra, os filhos obedeciam. Naquela época, era difícil ter família que os filhos eram muito rebeldes. Mas quando o pai era justamente a Deus, ele passava aquilo ali todo dia ali, né? Esse era o caso de Ló, né? Que os filhos talvez se corrompiam nas suas festividades. Não está provado que os filhos se corrompiam. O Ló que era justo, que quando eles faziam a festividade de aniversário deles lá, Ló falava assim: bom, certamente meus filhos blasfemaram de Deus. Jó, troquei. Certamente meus filhos blasfemaram de Deus. E ele então fazia um sacrifício por cada um deles. Jó era justo, mas não está provado realmente que seus filhos praticassem algum pecado. Mas por ele não estar presente, ele já conhecia os seus filhos, e certamente nas suas festividades havia bebidas, e na hora das bebidas pode ter blasfêmia, né? Então o Jó fazia isso. Mas Noé certamente ensinava ali os seus filhos também assim eu digo, pela vontade de Deus, perseveraram em seguir o seu pai, e as noras também, e a esposa. Então Deus salvou os 8 almas só. 8 almas, irmãos, 8 almas. Agora o que está acontecendo? As igrejas evangélicas, muitos crentes estão corrompidos, estão dentro das igrejas, participam, cantam, tocam, dão dízimo, dão oferta,
mas estão corrompidos e não querem se purificar porque acham que Deus está revelando a eles sonhos e isso está sendo garantido que vão subir. E aí está o perigo. Aí está o perigo. Então, está se tornando uma coisa assim, generalizada. A igreja está se corrompendo de tal maneira na terra que o Senhor está avisando: vão ficar aí, o arrebatamento vai acontecer, vocês vão ficar. Eu tenho uma Deus, eu busco, eu tenho uma seriedade nas coisas do Senhor, mas tem que tirar a iniquidade. Se estiver praticando qualquer coisa, principalmente dentro de casa. Eu volto a falar, principalmente dentro de casa. Hoje, para mim, entre pecados grandes dos evangélicos, vou dizer assim, do povo religioso, um dos maiores pecados são dentro dos lares. Os lares não são cultivados. As pessoas vivem com um robô dentro de casa, uma exigindo coisa da outra, sem amor, sem olhar a coisa boa que a outra pessoa tem, a imagem e semelhança de Deus. A esposa é a imagem e semelhança de Deus, o esposo é a imagem e semelhança de Deus, os filhos, imagem e semelhança de Deus. Os lares estão corrompidos, a televisão corrompeu os lares, as pessoas estão corrompidas por tanto assistir coisa que não presta, por causa desse relacionamento muito íntimo com o mundo. As pessoas estão corrompidas por causa das coisas materiais, dessa correria atrás do dinheiro, devido ao problema que nós também estamos enfrentando agora. As pessoas estão ficando mais frias, mais materialistas, mais preocupadas com os bens materiais. E quanto mais Deus vai apertando, mais preocupadas as pessoas ficam com as coisas materiais. E está difícil mesmo. Mas é na hora de maior dificuldade que o povo de Deus deve buscar a Deus. É nos momentos de maior tribulação que o povo tem que clamar a Deus e confiar no Senhor. Crer na impossibilidade. Crer que Deus, no momento da impossibilidade, crer que o milagre vai acontecer. Nessa impossibilidade, crer nesse momento da impossibilidade, que Deus proverá. Que Deus abrirá água saindo da rocha. Abrirá a rocha e a água sairá dela. Que o Senhor fará brotar então o maná. Que o Senhor fará o milagre acontecer. Mas para isso é necessário ter uma fé inabalável, uma fé gigante diante de Deus no momento mais difícil. Mas muita gente nesses momentos difíceis estão se corrompendo. E aí, irmãos, verdadeiramente poucos vão entrar na arca. Ficarão na terra muitos crentes, muitos evangélicos. Deus vai levar muito, é porque tem milhões, talvez bilhões, tem bilhões de evangélicos e crentes, mas vão ficar muita gente, a maioria por conta disso. As pessoas estão prevalecendo, achando que o Senhor está aceitando as pessoas de qualquer maneira. Se elas permanecerem de qualquer maneira, mas crendo em Jesus, está tudo bem. Não, o Senhor Ele quer santidade. Uma vez chamado, agora começa o processo da limpeza, da santidade, do crescimento, para as pessoas serem abençoadas, como eu disse outros dias, as pessoas serem qualificadas para a vida eterna. É como quando nós vamos comprar um produto e vamos prová-lo, querer provar primeiro, experimentar, para ver se ele está qualificado, está preparado para a minha finalidade. Assim é Deus. Ele prova-nos em todo o tempo e vai tirando aquelas rebarbas, aquilo que não é bom, para eu me tornar melhor ainda, eu dar mais fruto ainda, para eu estar qualificado no gosto dele, para ele me levar e me livrar da grande tribulação do inferno. Amém? Amém. Deus abençoe meus irmãos, em nome do Senhor Jesus.